Você já se perguntou como um reino nascido no coração de um dos desertos mais implacáveis do planeta se transformou em uma potência capaz de influenciar mercados globais, decisões políticas internacionais e o futuro da energia mundial? Imagine por um instante o silêncio profundo da madrugada na Península Arábica, onde o vento atravessa dunas milenares como se carregasse segredos de gerações inteiras, enquanto ao longe as luzes de cidades modernas brilham como constelações artificiais no meio da areia. É nesse contraste entre o antigo e o futurista que começa nossa jornada. Uma travessia que não se limita a datas e nomes, mas mergulha nos fios invisíveis que conectam fé, poder, riqueza e identidade. Hoje você está prestes a acompanhar uma narrativa que atravessa séculos. Desde pactos selados sob o sol escaldante, até decisões que reverberam nos corredores do poder mundial. Ao longo das próximas horas, vamos explorar a história da monarquia saudita como uma saga humana, marcada por alianças improváveis, disputas por território, transformações sociais profundas e uma relação única entre religião e governo. Esta não é apenas a história de reis e tronos, mas de um povo que construiu sua identidade entre a tradição beduína e a promessa de um futuro tecnológico. Vamos percorrer um caminho que começa com tribos nômades e líderes religiosos, passa pela descoberta de um recurso que mudaria o destino do planeta e chega aos dias atuais, onde Ramsés, projetos futuristas e reformas sociais tentam redesenhar o papel de um reino no cenário global. Prepare-se para quase 3 horas de uma narrativa que mistura suspense, reflexão e fatos históricos que ajudam a entender por que a Arábia Saudita se tornou um dos pontos centrais da geopolítica contemporânea. Mas antes de falarmos em petróleo, acordos internacionais e cidades do futuro, precisamos voltar no tempo e sentir o peso do ambiente que moldou esse reino. Imagine um território vasto, onde a vida sempre foi uma negociação constante com a natureza. O deserto não perdoa erros, e cada decisão pode significar sobrevivência ou ruína. Foi nesse cenário que se formaram as primeiras alianças tribais, onde honra, lealdade e fé tinham um valor tão grande quanto a própria água. Essas comunidades não eram apenas grupos isolados, mas redes complexas de relações que se estendiam por rotas de comércio, peregrinação e guerra. Entender essa base é fundamental para compreender como uma família, entre tantas, conseguiu se elevar e construir uma monarquia que atravessaria gerações. A história da monarquia saudita é, em muitos sentidos, a história de encontros decisivos. Encontros entre líderes políticos e religiosos, entre tradições antigas e influências externas, entre o modo de vida nômade e as exigências de um Estado moderno. Cada um desses momentos funcionou como uma encruzilhada, onde caminhos diferentes poderiam ter sido seguidos. O que veremos ao longo desta jornada são escolhas que moldaram não apenas um país, mas toda uma região. Decisões que influenciaram conflitos, alianças estratégicas e até a forma como o mundo consome energia. Ao acompanhar essa narrativa, você será convidado a observar como o passado e o presente se entrelaçam, criando um retrato complexo e fascinante de poder e identidade. Talvez você já tenha ouvido falar da Arábia Saudita em manchetes sobre petróleo, diplomacia ou mudanças sociais recentes. Mas por trás dessas notícias existe uma história muito mais profunda, cheia de camadas que raramente são exploradas em detalhes. Esta jornada não pretende oferecer respostas simples, mas abrir portas para a compreensão. Vamos questionar, refletir e analisar como um reino que se fundamenta em uma interpretação específica da fé conseguiu se adaptar, em maior ou menor grau, às pressões de um mundo globalizado. Vamos observar como a modernização se apresenta como uma promessa e, ao mesmo tempo, como um desafio para estruturas que se mantiveram firmes por séculos. Enquanto avançamos, pense nesta narrativa como um mapa. Um mapa que não mostra apenas fronteiras geográficas, mas também limites culturais, espirituais e políticos. Cada capítulo desta história revela uma camada diferente do que significa ser uma monarquia no século XXI, em um mundo que exige transparência, inovação e diálogo constante entre nações. A Arábia Saudita se encontra em uma posição singular, onde suas decisões internas podem impactar economias distantes e seus posicionamentos diplomáticos podem alterar o equilíbrio de regiões inteiras. Compreender como esse poder foi construído é essencial para entender o presente e imaginar os possíveis futuros. E é justamente esse futuro que adiciona um toque de suspense à nossa jornada, em um mundo que busca novas fontes de energia e novas formas de organização social. Qual será o papel de um reino cuja riqueza e influência foram por tanto tempo ancoradas no petróleo? Como conciliar projetos de cidades inteligentes, turismo global e reformas sociais com uma identidade profundamente ligada à tradição religiosa e cultural? Essas perguntas não têm respostas simples,
mas fazem parte do coração da história que vamos contar. Cada passo do passado lança uma sombra ou uma luz sobre o que ainda está por vir. Ao longo desta introdução, queremos convidar você não apenas a assistir, mas a participar dessa reflexão. Imagine-se como um viajante no tempo, caminhando ao lado de líderes tribais, reformadores religiosos, reis, diplomatas e cidadãos comuns que viveram as transformações desse reino. Sinta o peso das decisões tomadas em momentos críticos, quando alianças eram seladas e inimigos eram escolhidos. Perceba como fatores externos, como interesses de potências estrangeiras e mudanças no cenário global, influenciaram o rumo de uma nação que, por muito tempo, foi vista como distante e isolada. Esta jornada também é uma oportunidade de olhar para além dos estereótipos. A monarquia saudita não é um bloco monolítico, mas um conjunto de histórias, vozes e experiências que se cruzam e às vezes entram em conflito. Há tensões entre gerações, entre tradição e inovação, entre expectativas internas e pressões externas. Ao explorar essas camadas, buscamos oferecer uma visão mais humana e complexa de um reino frequentemente reduzido a manchetes rápidas e análises superficiais. Conforme avançamos, você perceberá que a história da Arábia Saudita é, em muitos aspectos, um espelho de dilemas enfrentados por outras nações. A busca por identidade em um mundo globalizado, a tentativa de equilibrar soberania e cooperação internacional, o desafio de transformar riqueza natural em desenvolvimento sustentável. Esses temas ressoam muito além das fronteiras do deserto e conectam essa narrativa a uma história global compartilhada. É por isso que entender esse reino é também uma forma de entender o mundo em que vivemos. Então, respire fundo e prepare-se para essa travessia. Nos próximos minutos e nas próximas horas, vamos caminhar por séculos de história, acompanhando a formação de uma monarquia que se tornou um dos pilares da política e da economia mundial. Vamos explorar como a fé se transformou em força política, como o petróleo se tornou uma chave para o poder global, e como a modernização se apresenta como um novo capítulo cheio de promessas e incertezas. Esta não é apenas uma história do passado, mas uma narrativa em movimento, que continua a se escrever a cada dia. Ao final desta jornada, esperamos que você não apenas conheça mais sobre a monarquia saudita, mas que também se sinta provocado a pensar sobre as grandes questões que definem o nosso tempo. Questões sobre poder, identidade, recursos naturais e o papel das nações em um mundo cada vez mais interconectado. Porque, assim como as dunas do deserto mudam de forma com o vento, a história também está em constante transformação. E nós estamos aqui para observar, questionar e contar essa saga enquanto ela continua a se desenrolar diante dos nossos olhos. Para compreender o nascimento da monarquia saudita, é preciso voltar a um tempo em que a Península Arábica não era um centro de decisões globais, mas um vasto território marcado por rotas de caravanas, tribos independentes e uma vida moldada pela escassez. Séculos antes de qualquer fronteira moderna, esse espaço era definido por acordos orais, códigos de honra e uma relação íntima entre sobrevivência e fé. O deserto, com sua imensidão silenciosa, não apenas separava comunidades, mas também as unia em uma rede invisível de dependência mútua, onde alianças podiam significar proteção e traições podiam significar extinção. Foi nesse cenário que se formaram as bases culturais e sociais que mais tarde permitiriam o surgimento de uma dinastia capaz de transformar a história da região. A vida tribal na Arábia pré-moderna era regida por tradições transmitidas de geração em geração. Cada clã possuía sua própria identidade, seus líderes e suas narrativas de origem, que reforçavam a coesão interna e a distinção em relação aos outros grupos. A honra era um valor central, e a palavra dada tinha peso de lei. Disputas por água, pastagens e rotas comerciais eram comuns, e a força militar, mesmo que limitada, era uma ferramenta essencial para garantir a sobrevivência. Ao mesmo tempo, a religião desempenhava um papel unificador, oferecendo uma linguagem comum em meio à diversidade tribal. O Islã, presente na região desde o século VII, já havia moldado profundamente a vida espiritual e social, mas suas interpretações variavam de acordo com as tradições locais e as influências culturais de cada comunidade. Foi nesse contexto que no século XVIII emergiu uma figura que mudaria o rumo da história regional, Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Nascido em uma família de estudiosos religiosos, ele desenvolveu uma visão reformista que buscava retornar ao que considerava os princípios originais do Islã. Para ele, muitas práticas religiosas da época haviam se afastado da pureza da fé, incorporando costumes e crenças que, em sua perspectiva, deveriam ser abandonados. Sua mensagem não era apenas teológica, mas também social, pois propunha uma reorganização da comunidade em torno de valores que ele acreditava serem mais autênticos e disciplinados. Essa visão encontrou tanto seguidores fervorosos quanto opositores determinados, criando um ambiente de tensão e debate que atravessou vilas e tribos. Ao mesmo tempo, em outra parte da região, vivia Muhammad ibn Saud,
líder de um clã estabelecido na localidade de Diriá. Ele era um homem atento às dinâmicas de poder ao seu redor e compreendia que, em um ambiente fragmentado, a força isolada de uma tribo raramente era suficiente para garantir estabilidade duradoura. Ibn Saud buscava uma forma de expandir sua influência, consolidar alianças e criar uma base mais sólida para o futuro de sua família. O encontro entre esses dois homens, o líder político e o reformador religioso, não foi apenas um acaso histórico, mas o resultado de necessidades complementares que se cruzaram em um momento decisivo. O pacto entre Muhammad ibn Saud e Muhammad ibn Abd al-Wahhab se tornou um dos eventos fundacionais mais importantes da história saudita. Esse acordo uniu poder militar e autoridade religiosa em uma aliança que transformaria a região. De um lado, o líder tribal oferecia proteção, recursos e a capacidade de impor sua vontade por meio da força. Do outro, o reformador religioso oferecia uma legitimidade espiritual que dava sentido e propósito às conquistas territoriais. Juntos, eles criaram um modelo de governança em que fé e política se entrelaçavam de maneira inseparável. Esse modelo não apenas justificava a expansão, mas também oferecia uma identidade clara para os seguidores, que passaram a se ver como parte de uma missão maior. A partir desse pacto, Diriá se tornou o centro de um movimento em expansão. Tribos vizinhas foram incorporadas, seja por meio de alianças voluntárias ou de confrontos armados. Cada novo território conquistado não era apenas uma vitória militar, mas também uma extensão da visão religiosa que sustentava o movimento. A ideia de reforma espiritual se transformou em uma força mobilizadora, capaz de unir grupos distintos sob uma bandeira comum. Essa combinação de convicção e estratégia permitiu que a influência da aliança se espalhasse rapidamente pela Península Arábica, desafiando estruturas de poder estabelecidas e chamando a atenção de impérios maiores. O crescimento desse novo poder não passou despercebido pelas autoridades regionais e pelas potências que tinham interesses na área. O Império Otomano, que exercia influência sobre grande parte do mundo islâmico, via com preocupação a ascensão de um movimento que não apenas questionava práticas religiosas, mas também ameaçava a estabilidade política. Confrontos se tornaram inevitáveis, e a região entrou em um período de tensão crescente. As campanhas militares que se seguiram foram marcadas por avanços e recuos, vitórias e derrotas, mas acima de tudo, por uma persistência que demonstrava a força da aliança entre a Casa de Saud e o movimento wahhabita. Mesmo diante da pressão externa, a ideia de um Estado baseado nessa união entre fé e poder continuou a ganhar forma. A estrutura de governança que emergia era simples, mas eficaz, apoiada na lealdade pessoal, na autoridade religiosa e na capacidade de mobilizar recursos locais. Não se tratava de um Estado moderno nos moldes europeus, mas de uma entidade política enraizada nas tradições da região. Essa base permitiu que a dinastia saudita sobrevivesse a momentos de colapso e se reorganizasse sempre que necessário, mantendo viva a ambição de consolidar um reino duradouro. O século XIX trouxe novos desafios e oportunidades. A pressão de potências estrangeiras aumentou, e a região passou a ser vista como um espaço estratégico em um mundo cada vez mais conectado. A Casa de Saud enfrentou períodos de perda de território e influência, mas também momentos de recuperação que demonstraram sua capacidade de adaptação. Cada geração de líderes herdava não apenas um legado de poder, mas também a responsabilidade de manter viva a aliança que sustentava a dinastia. Essa continuidade foi essencial para que, mesmo após derrotas significativas, a família conseguisse retornar ao centro do cenário político regional. No início do século XX, uma nova figura emergiu para redefinir o futuro da dinastia Abdulaziz ibn Saud. Com uma combinação de carisma, habilidade militar e visão política, ele iniciou uma campanha para reunificar grande parte da Península Arábica sob o domínio de sua família. Sua trajetória foi marcada por confrontos decisivos, alianças estratégicas e uma compreensão profunda das dinâmicas tribais. Ao mesmo tempo, ele manteve e reforçou o vínculo com a autoridade religiosa, garantindo que sua liderança fosse vista não apenas como uma conquista política, mas como a continuidade de uma missão espiritual. A fundação do Reino da Arábia Saudita, oficialmente proclamada em 1932, foi o resultado de décadas de lutas, negociações e reconstruções. Esse momento simbolizou a consolidação de um projeto iniciado séculos antes, quando um líder tribal e um reformador religioso decidiram unir seus destinos. O novo reino não era apenas uma entidade política, mas a materialização de uma visão que combinava tradição e ambição, fé e pragmatismo. Ele nascia em um mundo que começava a se transformar rapidamente, com avanços tecnológicos, mudanças econômicas e uma ordem internacional em constante evolução. A partir desse ponto,
a monarquia saudita entraria em uma nova fase de sua história, marcada por desafios que iam além das fronteiras regionais. Mas suas raízes continuavam firmemente plantadas naquele pacto original, naquela ideia de que a legitimidade do poder estava ligada à autoridade espiritual e à capacidade de garantir estabilidade em um ambiente historicamente fragmentado. Essa fundação não apenas definiu a estrutura do Estado, mas também moldou a identidade nacional que se desenvolveria ao longo do século XX. E além, ao olhar para esse período de origens e fundação, é possível perceber que a história da monarquia saudita não é uma linha reta, mas um caminho cheio de desvios, retornos e reinvenções. Cada vitória carregava sementes de novos desafios, e cada derrota trazia a oportunidade de reavaliar estratégias e alianças. Essa dinâmica constante de adaptação e resistência se tornou uma das marcas da dinastia, permitindo que ela atravessasse séculos de mudanças políticas, sociais e econômicas. Mais do que uma simples narrativa de conquista territorial, essa fase inicial revela como ideias podem se transformar em forças históricas. A visão religiosa de um reformador e a ambição política de um líder tribal se fundiram para criar um movimento que ultrapassou os limites de suas comunidades de origem. Essa fusão deu origem a um modelo de governança que, com o tempo, se expandiria para além da Península Arábica, influenciando debates sobre religião, política e identidade em escala global. Compreender essas origens é essencial para entender tudo o que vem depois. O petróleo, a modernização, as reformas sociais e as alianças internacionais só podem ser plenamente analisados à luz desse passado, onde a legitimidade do poder era construída tanto no campo de batalha quanto no campo espiritual. A monarquia saudita, em sua forma atual, carrega as marcas dessa fundação em cada uma de suas instituições, em cada decisão política e em cada tentativa de se posicionar em um mundo em rápida transformação. Assim, ao encerrarmos este capítulo sobre as origens e a fundação, fica claro que a história que estamos contando não é apenas a de um reino, mas a de uma ideia que ganhou forma ao longo do tempo. Uma ideia de unidade em meio à fragmentação, de ordem em meio ao caos e de propósito em meio às incertezas. Essa ideia continuaria a evoluir, enfrentando novos desafios e assumindo novas formas, mas sempre mantendo viva a herança daquele pacto no deserto que deu início a uma das dinastias mais influentes da história moderna. A ascensão da monarquia saudita ao centro do cenário mundial não aconteceu de forma súbita, mas como o resultado de uma série de transformações que se encadearam ao longo de décadas, conectando decisões locais a impactos globais. Após a consolidação do reino no início do século XX, a Arábia Saudita passou a existir como uma entidade política e um mundo que se reorganizava depois de grandes conflitos e mudanças econômicas. Naquele momento, poucos poderiam prever que um território amplamente conhecido por suas paisagens áridas e por sua importância religiosa, se tornaria uma das engrenagens mais decisivas da economia internacional. O que começou como uma busca por estabilidade e reconhecimento regional se transformaria, em poucas décadas, em uma posição de influência capaz de alterar o ritmo de mercados, alianças diplomáticas e estratégias de grandes potências. O ponto de virada dessa trajetória foi a descoberta do petróleo. Ainda nos anos 1930, quando equipes estrangeiras iniciaram as primeiras explorações sistemáticas, o recurso era visto como uma promessa distante. No entanto, conforme os primeiros campos começaram a produzir, tornou-se evidente que aquele ouro negro tinha o potencial de mudar não apenas a economia do reino, mas a própria dinâmica de poder no mundo. A Arábia Saudita passou, gradualmente, de um estado em consolidação para um parceiro estratégico em uma era em que energia significava desenvolvimento, influência e segurança nacional. Essa nova realidade trouxe consigo um fluxo de investimentos, acordos e presença internacional sem precedentes. Empresas estrangeiras ajudaram a construir refinarias, portos e redes de transporte. Ao mesmo tempo, o governo começou a estruturar instituições capazes de administrar essa riqueza emergente. Ministérios e agências foram criados para lidar com os desafios de um Estado em rápida transição. Os líderes sauditas compreenderam rapidamente que o petróleo não era apenas uma fonte de renda, mas uma ferramenta diplomática poderosa em um mundo dependente de energia. A Arábia Saudita passou a ocupar um papel central em fóruns internacionais e a construir relações estratégicas com potências globais, equilibrando interesses econômicos e políticos. E internamente, a riqueza do petróleo possibilitou uma transformação profunda da sociedade. Infraestruturas modernas surgiram, conectando regiões antes isoladas por estradas e aeroportos. Cidades cresceram em ritmo acelerado, abrigando universidades e hospitais que refletiam a ambição de construir um Estado moderno e interconectado. No cenário internacional, crises energéticas evidenciaram como as decisões do reino podiam impactar economias inteiras, tornando os líderes sauditas figuras-chave nas negociações globais. A monarquia investiu em uma imagem que combinava tradição e modernidade, posicionando-se como guardiã dos locais sagrados do Islã
e parceira confiável no cenário global. O período de ápice possibilitou a criação de fundos soberanos e projetos de grande escala para diversificar a economia e reduzir a dependência do petróleo. O reino sinalizava sua intenção de se preparar para um futuro sustentável, investindo em setores como infraestrutura, tecnologia e turismo. A Arábia Saudita desempenhou um papel central em alianças regionais, buscando proteger seus interesses e segurança em um Oriente Médio frequentemente instável. A prosperidade trouxe novas expectativas da população, gerando debates sobre identidade e o ritmo das mudanças sociais equilibradas com valores tradicionais. O reino ampliou sua influência cultural e religiosa em comunidades além de suas fronteiras, promovendo sua interpretação da fé e reforçando laços internacionais. A monarquia construiu uma rede global de relações, exercendo influência em debates sobre energia, desenvolvimento e segurança internacional. O ápice da trajetória colocou a Arábia Saudita no centro de múltiplos fluxos de poder econômico, político, cultural e religioso. Sinais de novos desafios surgiram com as mudanças no mercado de energia e avanços tecnológicos, levando a liderança a planejar uma nova fase de sua história. Ao revisitar essa fase de ascensão e ápice, torna-se claro que a história da monarquia saudita não pode ser reduzida a uma sequência de eventos isolados. Trata-se de um processo complexo, no qual decisões políticas, descobertas econômicas e transformações sociais se entrelaçam para criar uma trajetória singular. Cada avanço trazia consigo novas responsabilidades, e cada conquista abria portas para desafios ainda maiores. Essa dinâmica constante de crescimento e adaptação moldou a identidade do reino e definiu seu papel no mundo contemporâneo. Essa etapa da história também nos convida a refletir sobre a natureza do poder em um mundo globalizado. A experiência saudita mostra como recursos naturais, quando combinados com estratégia política e diplomacia, podem transformar um Estado em um ator central no sistema internacional. Ao mesmo tempo, revela os limites desse modelo, apontando para a necessidade de inovação e diversificação em um cenário em constante mudança. A ascensão da monarquia, portanto, não é apenas uma história de sucesso, mas também um estudo sobre os desafios de sustentar influência e relevância ao longo do tempo. Ao concluir este capítulo, percebemos que o período de ascensão e ápice da monarquia saudita representa um dos momentos mais decisivos de sua trajetória. Foi nessa fase que o reino se projetou para além de suas fronteiras, redefiniu sua identidade e assumiu um papel de destaque no palco mundial. As escolhas feitas nesse período continuam a influenciar o presente e a moldar as possibilidades do futuro, preparando o terreno para os desafios e transformações que ainda estavam por vir. Quando uma nação atinge o auge de sua influência, cada decisão passa a carregar um peso maior do que nunca, porque qualquer movimento pode ser interpretado como um sinal de força ou de fragilidade. No caso da monarquia saudita, o período que se segue ao seu momento de maior projeção internacional não pode ser entendido como um colapso repentino, mas como uma fase marcada por tensões, questionamentos e desafios que colocaram em xeque o modelo que sustentou o reino por décadas. Este capítulo da história é menos sobre uma queda abrupta e mais sobre um processo de desgaste, de pressão constante e de necessidade de reinvenção em um mundo que mudou mais rápido do que muitos poderiam prever. À medida que o século XXI avançava, o cenário global começou a se transformar de maneira profunda. Novas potências emergiam, tecnologias redefiniam a economia, e a questão energética passava por uma revolução silenciosa. Fontes renováveis ganhavam espaço, debates sobre mudanças climáticas se intensificavam, e a dependência do petróleo, que durante tanto tempo foi a base da influência saudita, começou a ser vista como uma vulnerabilidade estratégica para um reino cuja riqueza e projeção internacional estavam intimamente ligadas ao ouro negro. Essa mudança de paradigma representava um desafio existencial. A pergunta que pairava era simples, mas carregada de implicações. Como manter relevância em um mundo que busca reduzir a importância do principal recurso que sustentou seu poder? No plano interno, as transformações globais se refletiam em uma sociedade cada vez mais conectada e consciente de seu lugar no mundo. O acesso à informação, impulsionado por tecnologias digitais e redes de comunicação, ampliou o horizonte de expectativas da população, especialmente entre os mais jovens. Questões relacionadas a oportunidades, participação social e identidade cultural passaram a ocupar um espaço maior no debate público. A monarquia, que durante muito tempo se apoiou em uma combinação de tradição, autoridade religiosa e prosperidade econômica para garantir estabilidade, passou a enfrentar um ambiente em que essas bases eram mais frequentemente questionadas e reinterpretadas. Esse contexto de mudança trouxe à tona tensões entre diferentes visões de futuro para o reino. De um lado, havia aqueles que defendiam a preservação rigorosa dos valores e estruturas que sustentaram a monarquia desde suas origens. Do outro, surgiam vozes que viam na modernização e na abertura uma necessidade inevitável para garantir a sobrevivência e a prosperidade em um mundo globalizado. Esse debate não se limitava a círculos políticos.
mas se manifestava em conversas cotidianas, em ambientes educacionais e em espaços culturais, refletindo uma sociedade em transição. No cenário regional, a instabilidade do Oriente Médio adicionava uma camada extra de complexidade. Conflitos prolongados, rivalidades históricas e disputas por influência transformaram a região em um tabuleiro geopolítico de alta tensão. A Arábia Saudita, como uma das principais potências regionais, se viu envolvida direta ou indiretamente em uma série de situações que exigiam decisões difíceis e, muitas vezes, controversas. Cada posicionamento adotado tinha repercussões que iam além das fronteiras, afetando relações diplomáticas, alianças estratégicas e a percepção internacional do reino. Essas pressões externas se somavam a desafios internos relacionados à governança e à gestão da riqueza. A dependência prolongada do petróleo havia criado uma estrutura econômica em que o Estado desempenhava um papel central na distribuição de recursos e oportunidades. À medida que o crescimento populacional e as demandas sociais aumentavam, manter esse modelo se tornava cada vez mais complexo. O equilíbrio entre oferecer benefícios, investir em infraestrutura e garantir sustentabilidade fiscal exigia reformas e ajustes que nem sempre eram fáceis de implementar em um sistema profundamente enraizado em práticas tradicionais. A dimensão internacional dos desafios também se intensificou. A Arábia Saudita passou a ser objeto de maior escrutínio por parte da comunidade global, com debates sobre direitos, governança e responsabilidade internacional ganhando destaque em fóruns e na mídia. Essa atenção ampliada colocava a monarquia em uma posição delicada, na qual precisava conciliar sua soberania e seus valores internos com as expectativas e pressões de parceiros e críticos externos. Cada episódio que atraía os holofotes internacionais se tornava um teste da capacidade do reino de gerenciar sua imagem e suas relações em um ambiente global, cada vez mais interconectado. Ao mesmo tempo, o mercado de energia passava por transformações estruturais, a diversificação de fornecedores, o avanço de tecnologias de extração em outras regiões e o crescimento das energias renováveis alteravam o equilíbrio de poder que por décadas havia favorecido os grandes produtores de petróleo. A Arábia Saudita continuava sendo um ator central, mas já não detinha a mesma margem de manobra que caracterizara seu período de maior influência. Essa mudança exigia uma reavaliação constante de estratégias, tanto no plano econômico quanto no diplomático, para garantir que o reino permanecesse relevante em um setor em rápida evolução. Dentro desse contexto, a liderança saudita iniciou uma série de reformas e iniciativas que buscavam responder aos desafios do novo século. Planos de diversificação econômica, investimentos em setores como tecnologia, turismo e entretenimento, e mudanças em áreas sociais e administrativas sinalizavam uma tentativa de preparar o país para um futuro menos dependente do petróleo. Essas medidas, no entanto, também geraram debates e resistências, pois tocavam em aspectos sensíveis da identidade e da estrutura social do reino. O processo de mudança se tornou assim um campo de tensão entre inovação e continuidade. Esse período de transição pode ser visto como uma travessia por um terreno incerto, onde cada passo precisa ser cuidadosamente calculado. A monarquia, acostumada a exercer influência a partir de uma posição de força econômica e simbólica, passou a lidar com a necessidade de construir legitimidade em novas bases. Educação, participação social, desenvolvimento tecnológico e integração global se tornaram elementos cada vez mais centrais no discurso e nas políticas públicas. Ao mesmo tempo, a preservação da autoridade tradicional e do papel da religião continuava sendo um pilar fundamental da estrutura do Estado. As repercussões dessas mudanças se estendiam para além das fronteiras do reino. Parceiros internacionais observavam com atenção cada movimento, avaliando como as reformas e os desafios internos poderiam afetar a estabilidade regional e os mercados globais. Investidores, governos e organizações internacionais buscavam sinais de continuidade e previsibilidade em um ambiente marcado por transformações rápidas e muitas vezes imprevisíveis. A Arábia Saudita, nesse sentido, se encontrava no centro de um delicado equilíbrio entre expectativas externas e prioridades internas. Em meio a esse cenário, surgiam perguntas que ecoavam tanto dentro quanto fora do país. Seria possível manter a coesão social em um processo de modernização acelerado? Como garantir oportunidades para uma população jovem e crescente, sem comprometer os valores tradicionais que definiram a identidade nacional por gerações? E talvez a mais desafiadora de todas: como construir uma economia diversificada e sustentável em um mundo que se afasta gradualmente do recurso que foi a base da prosperidade saudita? Essas questões não tinham respostas simples, e cada tentativa de solução trazia consigo novos desafios. A monarquia se via assim em um processo contínuo de ajuste e adaptação, buscando caminhos que permitissem conciliar passado e futuro. Esse período de declínio e queda, entendido não como um colapso definitivo, mas como uma fase de desgaste e redefinição,
revela a complexidade de governar em um mundo em constante transformação. Ao longo desse capítulo, fica evidente que o verdadeiro teste da influência e da estabilidade não está apenas na capacidade de acumular poder, mas na habilidade de se reinventar diante das mudanças. A experiência da monarquia saudita nesse período mostra como até mesmo os sistemas mais sólidos precisam se adaptar para sobreviver. Cada debate e cada decisão estratégica se torna parte de uma narrativa maior sobre resiliência e transformação. À medida que avançamos nessa história, percebemos que a ideia de queda assume um significado mais simbólico do que literal. Trata-se da queda de certezas antigas, da erosão de modelos que funcionaram por décadas e da necessidade de construir novas bases para o futuro. Esse processo, embora desafiador, também abre espaço para inovação e renovação, oferecendo a possibilidade de redefinir o papel do reino em um mundo que não para de mudar. No final deste capítulo, o que se revela não é uma conclusão, mas um ponto de inflexão. A monarquia saudita emerge dessa fase não como uma potência enfraquecida, mas como uma nação em busca de um novo equilíbrio entre tradição e modernidade, entre influência regional e integração global, entre riqueza natural e desenvolvimento sustentável. A história continua em aberto e o que está em jogo não é apenas o futuro de um reino, mas a forma como ele se posicionará em um cenário mundial cada vez mais interdependente e dinâmico. Assim, este período de desafios e transformações se torna um dos mais fascinantes da trajetória saudita. Ele nos convida a refletir sobre a natureza do poder, a fragilidade das estruturas que parecem inabaláveis e a capacidade humana de se adaptar diante de circunstâncias em constante mudança. É nesse espaço entre o que foi e o que ainda pode ser que a monarquia saudita escreve um novo capítulo de sua história, carregando consigo o peso do passado e a promessa incerta de um futuro em construção. Ao chegarmos ao presente, a história da monarquia saudita deixa de ser apenas um relato de eventos passados e se transforma em uma narrativa viva, em constante movimento, que continua a influenciar o mundo ao seu redor. O legado construído ao longo de séculos não está apenas nos tratados assinados, nos campos de petróleo explorados ou nas cidades que se ergueram no deserto, mas também nas ideias, nos valores e nas percepções que o reino projetou para além de suas fronteiras. Hoje, a Arábia Saudita se encontra em uma posição singular, onde cada passo dado internamente ecoa em mercados globais, em debates políticos internacionais e em diálogos culturais que atravessam continentes. A influência saudita no cenário mundial se manifesta de tudo, na forma como o reino continua a desempenhar um papel central na economia global. Mesmo em um contexto de transição energética, o petróleo ainda é um elemento-chave para a estabilidade de muitos países e as decisões tomadas em Riad têm o poder de afetar preços, investimentos e políticas econômicas em regiões distantes. Essa capacidade de impactar o cotidiano de pessoas que talvez nunca tenham pisado no deserto da Península Arábica é uma das expressões mais claras do alcance moderno da monarquia. O legado econômico do reino, portanto, não se limita a números e estatísticas, mas se traduz em uma presença constante nas engrenagens do sistema financeiro e produtivo mundial. No campo político, a Arábia Saudita continua a ser uma referência central no Oriente Médio e um interlocutor relevante nas grandes mesas de negociação internacional. Sua posição como uma das principais potências regionais confere ao reino a capacidade de influenciar alianças, mediar conflitos e participar de decisões que moldam a segurança e a estabilidade de uma das áreas mais estratégicas do planeta. Esse papel não é exercido de maneira isolada, mas em um contexto de relações complexas com outras nações, organizações internacionais e atores não estatais. Cada iniciativa diplomática, cada posicionamento em fóruns globais, carrega consigo o peso de uma história que combinou fé, poder e recursos naturais para construir uma presença duradoura. O legado religioso da monarquia também permanece como um dos pilares de sua identidade e de sua projeção internacional. Como guardiã de alguns dos locais mais sagrados do Islã, a Arábia Saudita ocupa um lugar especial no coração de milhões de fiéis ao redor do mundo. Essa responsabilidade confere ao reino uma dimensão espiritual que transcende fronteiras políticas e econômicas. As peregrinações anuais, os intercâmbios culturais e as iniciativas educacionais relacionadas à fé islâmica reforçam uma conexão global que vai além das relações diplomáticas formais. Esse aspecto do legado saudita cria uma ponte entre o passado e o presente, mantendo viva a centralidade religiosa que foi, desde o início, uma das bases da monarquia. Ao mesmo tempo, o impacto moderno da Arábia Saudita se revela nas transformações internas que buscam redesenhar o perfil do país no século XXI. A sociedade saudita, cada vez mais jovem e conectada, vive em um ambiente onde tradições milenares convivem com influências globais. O acesso à educação, à tecnologia
e a novas formas de comunicação ampliou o horizonte de expectativas e possibilidades para uma geração que cresceu em um mundo digitalizado. Esse contexto cria um diálogo constante entre o que foi herdado e o que está sendo construído, entre valores transmitidos ao longo de gerações e aspirações moldadas por uma realidade global. A modernização do reino se manifesta em diversas áreas, desde investimentos em infraestrutura e tecnologia, até iniciativas culturais e sociais que buscam ampliar a participação da população em diferentes esferas da vida pública. Esses movimentos não apenas transformam o cotidiano dos cidadãos, mas também alteram a forma como a Arábia Saudita é percebida no exterior. O reino, que por muito tempo foi visto principalmente através da lente do petróleo e da religião, passa a ser associado a projetos de inovação, eventos internacionais e parcerias em áreas como ciência, entretenimento e turismo. Essa redefinição de imagem faz parte de um esforço mais amplo para posicionar o país como um ator relevante em múltiplos campos da atividade humana. O impacto cultural da monarquia também se estende para além de suas fronteiras por meio da arte, da educação e dos intercâmbios internacionais. Universidades, centros de pesquisa e programas de cooperação ajudam a criar redes de conhecimento que conectam estudantes e profissionais de diferentes partes do mundo. Essas iniciativas contribuem para a circulação de ideias e para a construção de pontes entre culturas, ampliando a compreensão mútua e o diálogo em um cenário global frequentemente marcado por tensões e mal-entendidos. Nesse sentido, o legado saudita no campo cultural não se limita à preservação de tradições, mas inclui a participação ativa na produção e na difusão de conhecimento contemporâneo. No plano econômico, os esforços de diversificação refletem uma visão de longo prazo que busca preparar o reino para um futuro em que a dependência do petróleo seja gradualmente reduzida. Investimentos em setores como tecnologia, energia renovável, logística e turismo sinalizam uma tentativa de construir uma base mais ampla e resiliente para o desenvolvimento. Esses projetos não apenas geram oportunidades internas, mas também atraem parceiros e investidores internacionais, reforçando a integração da Arábia Saudita em redes econômicas globais. O impacto dessas iniciativas se estende para além dos limites do país, influenciando cadeias de suprimento, fluxos de capital e estratégias empresariais em diferentes regiões. A dimensão social do legado moderno também merece atenção. As transformações em curso afetam a maneira como as pessoas se relacionam com o Estado, com a comunidade e consigo mesmas. Mudanças em áreas como educação, trabalho e participação social redefinem papéis e expectativas, criando um ambiente em que novas formas de expressão e engajamento se tornam possíveis. Esse processo, embora desafiador, abre espaço para a construção de uma sociedade mais diversa e dinâmica, capaz de dialogar com o mundo sem perder de vista suas raízes históricas e culturais. A presença da Arábia Saudita em debates globais sobre sustentabilidade e desenvolvimento é outro aspecto importante de seu impacto moderno. À medida que a comunidade internacional busca soluções para desafios como mudanças climáticas, segurança energética e crescimento inclusivo, o reino se vê diante da oportunidade de contribuir com recursos, conhecimento e iniciativas que vão além de sua experiência tradicional no setor de energia. Essa participação não apenas reforça a relevância saudita em um mundo em transformação, mas também oferece a possibilidade de redefinir o papel do país em uma agenda global orientada para o futuro. No campo da comunicação e da imagem internacional, a monarquia enfrenta o desafio de se apresentar de maneira transparente e coerente em um ambiente mediático, cada vez mais rápido e interconectado. As narrativas sobre a Arábia Saudita circulam em plataformas digitais, redes sociais e veículos de imprensa de todo o mundo, criando um espaço de diálogo, crítica e interpretação constante. Gerenciar essa presença global exige uma estratégia que combine a abertura ao diálogo com a defesa de interesses e valores nacionais. O impacto dessa dinâmica se reflete na forma como o reino é percebido por diferentes públicos e na maneira como suas ações são interpretadas no cenário internacional. O legado moderno da monarquia saudita também pode ser observado na forma como o país se posiciona em relação à inovação e à tecnologia. Iniciativas voltadas para a digitalização, a inteligência artificial e a economia do conhecimento buscam inserir o reino em um dos eixos centrais do desenvolvimento contemporâneo. Esses esforços não apenas criam novas oportunidades econômicas, mas também influenciam a formação de uma cultura que valoriza a criatividade, o empreendedorismo e a adaptação às mudanças rápidas do mundo atual. Essa dimensão do impacto saudita aponta para um futuro em que o poder não se mede apenas por recursos naturais, mas também pela capacidade de gerar ideias e soluções.
ao refletir sobre o legado e o impacto moderno da Arábia Saudita. Torna-se evidente que a história do reino não pode ser compreendida apenas como uma sequência de eventos políticos e econômicos. Trata-se de uma narrativa mais ampla, que envolve a construção de identidades, a negociação de valores e a busca por um lugar em um mundo cada vez mais interdependente. Cada iniciativa, cada reforma e cada parceria internacional faz parte de um esforço contínuo para equilibrar herança e inovação, continuidade e mudança. Esse processo de redefinição também se manifesta na maneira como o reino se relaciona com sua própria história. Museus, centros culturais e programas educacionais buscam preservar a memória do passado, ao mesmo tempo em que a apresentam a novas gerações, sob uma luz contemporânea. Essa valorização da história não é apenas um exercício de lembrança, mas uma forma de construir sentido e propósito em um presente marcado por transformações rápidas. Ao conectar passado e futuro, a monarquia procura criar uma narrativa que legitime suas ações e inspire sua população a participar de um projeto coletivo de desenvolvimento. No cenário internacional, o impacto moderno da Arábia Saudita se traduz em uma presença que vai além de interesses imediatos. O reino participa de debates sobre governança global, cooperação regional e desenvolvimento sustentável, buscando posicionar-se como um parceiro relevante em questões que afetam o futuro da humanidade como um todo. Essa atuação amplia o alcance de sua influência e reforça a ideia de que o legado saudita não se limita ao Oriente Médio, mas se estende a um diálogo global sobre os rumos do século XXI. Ao final deste capítulo fica claro que o legado da monarquia saudita é uma construção em andamento, moldada por escolhas feitas no passado e por decisões que continuam a ser tomadas no presente. O impacto moderno do reino se manifesta em múltiplas dimensões, desde a economia à política até a cultura e a tecnologia, criando uma presença que atravessa fronteiras e conecta realidades distintas. Essa trajetória revela a complexidade de um país que, ao mesmo tempo, carrega o peso de uma herança milenar e a responsabilidade de se reinventar em um mundo em constante mudança. Assim, ao olharmos para a Arábia Saudita hoje, vemos não apenas um Estado, mas um ponto de convergência entre história e futuro, entre tradição e inovação, entre identidade local e influência global. Esse encontro de forças define o legado moderno da monarquia e aponta para os caminhos que ainda podem ser trilhados. A narrativa continua aberta, convidando-nos a acompanhar os próximos capítulos de uma história que, assim como o deserto que a viu nascer, está sempre se transformando sob a ação do tempo e das escolhas humanas. Chegamos ao final desta longa travessia por uma história que começou no silêncio do deserto e se projetou para os centros de decisão do mundo moderno. Ao longo desta jornada, acompanhamos como a monarquia saudita nasceu de um pacto entre fé e poder. Cresceu impulsionada por um recurso capaz de mover economias inteiras e, ao enfrentar os desafios do presente, busca redefinir seu lugar em um planeta em constante transformação. Cada etapa dessa narrativa revelou não apenas eventos e personagens, mas escolhas humanas que moldaram destinos coletivos e influenciaram milhões de vidas além das fronteiras da Península Arábica. Quando olhamos para o passado, vemos um território fragmentado por tribos e tradições, onde a sobrevivência dependia de alianças e de uma identidade compartilhada. Foi nesse cenário que se formou a base de uma dinastia que, ao unir liderança política e autoridade religiosa, criou um modelo singular de governança. Esse modelo atravessou séculos, enfrentou impérios, resistiu a derrotas e se reconstruiu sempre que necessário. Ele nos lembra que a história não é feita apenas de grandes batalhas ou tratados famosos, mas de decisões cotidianas, de pactos silenciosos e de visões de futuro que, em determinado momento, encontram as condições para se tornar realidade. Ao avançarmos no tempo, vimos como a descoberta do petróleo transformou um reino regional em um ator central da economia mundial. O que antes era um território amplamente desconhecido fora de seu contexto religioso, passou a ocupar manchetes, mesas de negociação e estratégias de governos ao redor do globo. Essa transformação não foi apenas econômica, mas também cultural e política. Ela redefiniu a forma como o mundo via a Arábia Saudita. Ao mesmo tempo como o próprio reino passou a se enxergar dentro de um sistema internacional cada vez mais interdependente, mas também exploramos os limites desse poder. Observamos como a dependência de um recurso, por mais valioso que seja, pode se tornar uma vulnerabilidade em um cenário de mudanças tecnológicas e ambientais. Vimos como pressões internas e externas desafiam estruturas tradicionais e exigem respostas que conciliem herança e inovação. Essa parte da história nos convida a refletir sobre a natureza do progresso e sobre os custos sociais e culturais que muitas vezes acompanham grandes transformações. No presente, a monarquia saudita se encontra em um ponto de inflexão. O passado oferece um legado de estabilidade, identidade e influência, enquanto o futuro apresenta promessas de diversificação, modernização
e novos papéis no cenário global. Essa tensão entre o que foi construído e o que ainda está por vir define o momento atual do reino. É um período em que cada escolha pode abrir caminhos para novas oportunidades ou criar desafios que ecoarão por gerações. Ao longo desta narrativa, uma pergunta esteve sempre presente. Mesmo quando não foi dita em voz alta, o que realmente sustenta o poder ao longo do tempo seriam os recursos naturais, a força militar, a legitimidade religiosa ou a capacidade de se adaptar às mudanças. A história da monarquia saudita sugere que a resposta não está em um único fator, mas na interação entre todos eles. O poder, nesse sentido, se revela como um equilíbrio delicado entre tradição e renovação, entre autoridade e diálogo, entre identidade local e inserção global. Essa reflexão não se limita à Arábia Saudita. Ela se estende a qualquer sociedade que busque entender seu lugar em um mundo cada vez mais conectado e dinâmico. A saga que acompanhamos aqui é, ao mesmo tempo, única e universal. Única em seus personagens, contextos e escolhas específicas, mas universal em seus temas de sobrevivência, ambição, fé, riqueza e transformação. É por isso que essa história continua a ressoar, mesmo para aqueles que vivem a milhares de quilômetros do deserto onde tudo começou. Ao chegar ao fim desta jornada, vale a pena fazer uma pausa e pensar sobre como o passado molda o presente e como o presente prepara o futuro. A monarquia saudita, com toda a sua complexidade, nos oferece um exemplo de como as nações carregam consigo as marcas de suas origens, mesmo quando se projetam para horizontes completamente novos. Cada reforma, cada parceria internacional e cada iniciativa cultural carrega, de alguma forma, o eco daquele pacto inicial que uniu fé e poder em um momento decisivo da história regional. Essa narrativa também nos lembra que a história não é um livro fechado. Ela continua a ser escrita todos os dias, por líderes, por cidadãos e por eventos que, muitas vezes, parecem pequenos no momento em que acontecem, mas que com o passar do tempo revelam seu verdadeiro impacto. O futuro da monarquia saudita, assim como o de qualquer nação, permanece em aberto, moldado por escolhas que ainda serão feitas e por desafios que ainda surgirão. Se você chegou até aqui é porque essa saga de deserto, petróleo, fé e modernização despertou algo em você, seja curiosidade, reflexão ou até mesmo novas perguntas. E é exatamente esse o poder da história. Não apenas informar, mas provocar, inspirar e conectar. Cada comentário, cada interpretação e cada debate que surge a partir desse conteúdo faz parte de um diálogo maior sobre como entendemos o mundo e o nosso papel dentro dele. Por isso, se esta jornada acrescentou algo à sua visão sobre a monarquia saudita e sobre as forças que moldam as nações, deixe sua marca. Compartilhe suas impressões, traga suas perguntas e participe dessa conversa que atravessa fronteiras e épocas. Sua interação ajuda a manter viva a chama da curiosidade histórica e a construir um espaço onde diferentes perspectivas podem se encontrar e se enriquecer mutuamente. E se você deseja continuar explorando as grandes narrativas que moldaram a humanidade, este é apenas o começo. Há impérios que surgiram e caíram, civilizações que deixaram marcas profundas na cultura e na política, e histórias de pessoas comuns que, em momentos decisivos, mudaram o rumo do mundo. Cada uma dessas sagas oferece novas lentes para enxergar o presente e imaginar o futuro. Então, siga conosco nessa jornada contínua pelo passado e pelo presente das grandes potências, dos reinos esquecidos e das ideias que atravessaram séculos, porque no fim das contas entender a história é uma forma de entender a nós mesmos. E enquanto houver perguntas a serem feitas e histórias a serem contadas, essa viagem nunca realmente termina.